meus queridos e queridas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a essa videoaula que tem como proposta mostrar a vocês, relembrá-los, na verdade, aquilo que nós discutimos quando iniciamos o nosso curso. Para quem não me conhece, eu sou a professora Fabiola e nós vamos trabalhar exatamente essa reintrodução, se assim eu posso dizer. Observem só, nós fechamos a ideia que nós vamos ter sempre um tema. E dentro dessa problemática, aliás, dentro deste tema, que é um problema, nós vamos discorrer, nós precisaremos falar sobre duas situações, sobre dois problemas. E nós vamos solucioná-los. Como, Fabiola? Essa solução nós vamos deixar a curto prazo, um pouco mais para frente. Hoje, como eu falei, a nossa proposta é só mostrar a introdução daquilo que nós discutimos em sala. Então, vê só, nós temos um tema que é, mais uma vez, um problema social. Desse tema, nós vamos falar sobre problemas que são ocasionados, que ocasionam, na verdade, a insatisfação social, se assim eu posso dizer. Então, eu tenho um tema, e deste tema eu vou ter um problema, e eu vou ter um outro problema. E aqui eu vou ter nós vamos buscar uma solução para estes problemas. Então aqui nós podemos perceber que formamos um esqueleto com o nosso tema, com um problema, um outro problema e uma solução, que vai equivaler à nossa conclusão. Mas antes de chegarmos lá, isso vai demorar um pouquinho só, nós precisaremos perceber em como alcançar esses dois problemas. Porque dentro do nosso universo, da nossa cabecinha, às vezes assim, Fabiola, este tema, eu vou falar o que sobre esse tema? Vamos lá, vamos supor que o tema seja os desafios do necessário isolamento social no Brasil. É um desafio, tem sido um problema social, sim, mas eu preciso saber quais são os desafios, quais são os problemas. E aí, às vezes, a gente fica assim, equiparados, assim, meu Deus, o que é que eu vou falar? O que é que eu posso falar? Então, ficamos parados, assim, meio que sem saber como fazer. Não sabia. A partir dessa videoaula, você vai saber. Como? Através da chuva de ideias. Fabiola, como é essa chuva de ideias? Vamos lá. Eu tenho um tema. A partir desse tema, tudo que vier à minha mente eu vou anotar. Tudo. Vamos lá. Quais são os desafios? As fake news têm sido desafio. A irresponsabilidade coletiva, assim eu posso dizer, tem sido um desafio. A questão trabalhista, as pessoas precisam trabalhar, elas não têm um suporte financeiro para que fiquem em casa. Isso aí é a questão da desigualdade social. É uma outra problemática. Então, são muitas as problemáticas e eu vou tentar anotá-las. Ah, Fabio, eu posso fazer mentalmente? Posso. Você pode fazer, eu posso fazer mentalmente, você pode fazer mentalmente. Mas quando a gente anota num papel, a gente anota num cantinho, a gente fica mais seguro, porque a gente pode, nossa mente é um pouco falha, a gente pode esquecer. Então anota no cantinho os pontos que vierem à tua cabeça. Fabio, eu anotei, tive 10 pontos. E aí? Ótimo, teve 10 pontos. Eu tive 5 pontos. Ótimo, tive 5 pontos. Desses 10, ou desses 5, eu vou escolher 2. E aqui eu vou ter o meu primeiro problema e o meu segundo problema delimitado. Eu vou falar sobre X e Y. E isso é ideal porque, às vezes, quando nós começamos a escrever, a gente quer falar sobre muita coisa e acaba falando pouca coisa. Ou tem a ideia de falar sobre uma coisa e aí, sem perceber, acaba que se perdendo e falando sobre uma outra coisa. Então, a chuva de ideia para mim é fundamental. Porque eu vou limitar. Eu vou falar de X e eu vou falar de Y. Então,
Depois desse passo a passo, eu vou ter o tema, obviamente, que eu vou apresentá-lo na minha introdução e não se preocupem, nas próximas aulas eu vou estar mostrando a vocês como fazer cada parágrafo, tendo em vista também as nossas competências. Então eu tenho o tema, o meu primeiro, que vai estar sendo apresentado na minha introdução. Eu vou ter o meu primeiro problema, que vai ser o meu primeiro desenvolvimento. O meu segundo problema, que vai ser o meu segundo desenvolvimento. E eu vou tentar solucionar estes dois problemas. Então, fica como dica, faz a chuva de ideias. Principalmente se sentir a necessidade. Combinado? Vamos lá. Outro tema também, outra situação que eu trago para vocês é sobre o tema. Porque o que é que acontece? Por vezes, eu aluno, confundo tema com assunto. Calma. Assunto, ele é global. Ele é geral. Se eu digo desafios para combater o bullying nas escolas brasileiras, o que é que você vai falar? Você vai falar do bullying, você vai falar dessa realidade nas escolas e você vai falar que é do Brasil. Porque se eu digo, eu vou falar sobre o bullying. Bullying, você pode falar sobre muita coisa, inclusive não direcionando para a escola. Você pode falar em uma outra situação. Mas o tema, ele quer que você fale de bullying na escola brasileira. Então, eu não vou falar de bullying na França, nem na Itália. Você vai falar da realidade brasileira. Fabiola, mas eu posso trazer a França, a Itália ou qualquer outro país como exemplo? Pode. Mas você não pode esquecer de trazer para perto de você o Brasil. E isso vai fazer com que você não confunda assunto com tema. O assunto, obviamente, está dentro do tema, mas eu tenho que algumas limitações. Como eu falei, eu vou falar do bullying na escola brasileira. Fabiola, eu vou falar do cyberbullying. Como é que você vai falar desse cyberbullying aí? Então, eu prefiro que você se apegue ao que eu chamo de palavra-chave. E o que é palavra-chave? Palavra-chave é a ideia ou as ideias, as palavras-chave, as ideias principais dentro do meu tema. Fabiola, uma outra problemática. Eu pego o tema e eu tenho texto motivador. Eita, o que eu faço com o texto motivador? O texto motivador, caro aluno, ele está ali para te direcionar. Se o tema é bullying nas escolas brasileiras, então, provavelmente, sem sombra de dúvida, o texto motivador vai falar sobre o bullying nas escolas brasileiras. Aí, eis que surge a maior dúvida de vocês. Acredito que uma das perguntas mais corriqueiras para mim é essa. Eu faço o que com os dados que aparecem no texto? Eu copio o texto, eu copio o dado. O que é que eu faço, Fabiola? Vamos lá. Você não pode copiar o texto. O texto motivador, ele tá ali para esclarecer a você sobre o que ele quer que você fale. Somente. Vai te direcionar. Mas e os dados? Os dados, ele vai trazer à tona, ele vai te mostrar o quão aquela realidade é exorbitante por vezes, porque eles trazem números altos de evasão, números altos de bullying dentro da escola e por aí vai, caixinha de fósforo. Mas observem,
aquele dado, ele pode ser utilizado a nosso favor de que maneira? Você pode até utilizá-lo, mas dentro do seu repertório, dentro da sua argumentação. Você, em momento algum, vai usar o repertório ou as informações que estão nos textos motivadores. Você pode usar o dado, mas dentro da sua argumentação, dentro do seu repertório. É essa a ideia que precisa estar clara. Fabíola, mas eu não tenho repertório. Você pode me dizer, eu tenho dificuldade com este repertório. E o que é que vem a ser o repertório? O repertório vem a ser todas as informações que você tem, todas as informações que você tem desde a escola, as suas leituras, os seus vídeos, tudo que você assiste, que está registrado e que vale como informação. Então, eu tenho essa dificuldade. Então, vamos observar um pouquinho a nossa realidade hoje. Nós temos telejornais, nós temos revistas, nós temos a internet com inúmeras informações de todos os tipos. Então, nós precisamos em busca dessas informações. Fabiola, mas eu tenho dificuldade, eu não tenho acesso a tudo isso que você falou. Mas, certamente, você deve ter acesso ao Instagram. Você, se não tem o Twitter, pode estar criando um Twitter, que é um canal maravilhoso de informação. Então, lá no Instagram, segue algumas páginas informativas. Não necessariamente jornal, porque parece-me que a palavra jornal amedronta, né? Parece-me que jornal é coisa de gente mais experiente. Ah, eu amo jornal. E aí, quando você diz assim, nossa, assiste jornal, nossa, já tá com a idadezinha avançada. Mas não é essa a ideia. Nós precisamos acessá-los. Precisamos assistir aos jornais. Nós precisamos acessar o Instagram, o Twitter de uma maneira diferente, buscando as informações que eu, aluno, precise para aumentar o meu repertório. Então já fica como sugestão. Procura, nas aulas eu já disse muito, a página do Senado é uma página muito rica, com muita informação. Segue esta página, segue o Twitter, faz uma conta no Twitter para que vocês tenham a oportunidade de aumentar, desenvolver este repertório. Então, qual foi a nossa proposta para hoje? Eu tenho um tema. Tema não é assunto. Assunto, ele é global. Ele é amplo. Se eu falar bullying, você pode falar de bullying na escola, você pode falar de bullying nas universidades, você pode falar no bullying nas relações interpessoais, mas eu não quero. O tema que eu quero é claro. Desafio, olha o tema que eu estou trazendo. Desafio para combater o bullying nas escolas brasileiras. E digo, Brasil, não é França. Ou simplesmente não mencionar o país, porque às vezes a gente também não menciona o país. Peraí, isso é bacana não mencionar o país? Se o tema menciona o país, se ele menciona o país, você também deve mencionar o país. Para dizer assim, corretor, eu entendi que esta problemática é aqui no Brasil. E eu estou falando desses problemas aqui no Brasil. Então não dá margem ao corretor dizer, será que este meu aluno está falando dessa realidade? É aqui no Brasil ou é fora? Então você deixa já amarradinho para não deixar dúvida para o seu corretor. Combinado? Então eu tenho um tema, não é assunto. Eu tenho 2 problemas. Meu primeiro desenvolvimento e meu segundo desenvolvimento. Repito, como eu alcanço esses desenvolvimentos, como eu alcanço essas problemáticas, porque por vezes eu não sei o que escrever, não sei o que eu posso escrever. Então, você faz a chuva de ideias. Tudo que vier de ideia a respeito do assunto, você anota. 10 tópicos, escolhe 2. 5 tópicos, escolhe 2. Fabio, então, você está me dizendo para eu escrever 2
então eu vou só colocar, quando eu alcançar 2 eu paro. Não, você tem que colocar tudo, porque depois você vai elencar o que eu sei falar mais. Desses 10 temas eu sei falar mais sobre X e Y. Então eu vou falar de X e de Y. Mas A que apareceu na minha chuva de ideia não pode aparecer? Pode, ele pode aparecer tranquilamente como exemplo, mas ele não é o assunto que você vai desenvolver. Combinado? Então, meu primeiro desenvolvimento, o meu segundo desenvolvimento, e nós vamos solucionar os 2 problemas. Combinado? A partir dessa videoaula, eu não quero que ninguém, absolutamente ninguém, me diga que eu não consigo, eu não tenho ideia. Quando a gente pensa assim, o nosso cérebro entende assim e a gente se sente, se assim eu posso dizer, travado. Não sei, eu não sei escrever. Aí parece-me que escrever é algo de inspiração. Não estou inspirada hoje para escrever, aí eu não escrevo. E se você acordar no dia do Enem, sem inspiração, e aí agora? Você não vai mudar a data do Enem. Então a gente não pode enveredar por esses gatilhos mentais. Quando eu digo de estou sem inspiração, eu preciso sentar, eu preciso produzir sempre, todo o tempo. Semanalmente eu preciso escrever 2 redações, 2 redações. Pode escrever mais. E lembrem que eu digo para vocês, deixem o texto descansar. Escrevam este texto hoje, revisa amanhã e em seguida envia para o meu e-mail que vai aparecer aqui embaixo. Combinado? Deixa o texto descansar. Porque, Fabiola, mas no Enem eu não vou deixar o texto descansar. Mas até o Enem você já desenvolveu, você já praticou. E eu vou garantir que você não vai ter essa necessidade de deixar o texto descansar de um dia para o outro. Você vai revisar no momento da prova. Obviamente, tudo que escrevemos precisa de uma revisão. Então é este o recado para hoje. Escrevam, não se apeguem a gatilhos mentais de que não está conseguindo escrever. Vamos no passo a passo. Entenda, tema não é assunto. Depois, o que é que eu vou fazer? Depois que eu interpretar o meu texto, que eu ler o texto motivador e entender sobre o que ele quer falar, que entender que eu não tenho que copiar o texto motivador, mas que eu posso usá-lo ao meu favor, usando até mesmo o dado que ele traz, os dados que eles trazem nos textos motivadores, mas trazê-los dentro do meu repertório. Você não vai copiar o repertório deles, você vai pegar o dado e vai usar no seu repertório, dentro do seu conhecimento, dentro do seu argumento, certo? Então, eu vou discorrer, vou falar sobre os 2 problemas, vou dar uma solução, sem pressa. Fabiola, tem uma situação extremamente complicada por conta da pandemia, a gente tem que correr. A gente tem que correr, mas a gente também tem que respeitar o nosso limite. Então, fica como orientação para vocês, a partir do momento que desligarem aí o vídeo. O que é que você vai fazer? Vai pegar o tema que eu vou dar ao final da aula, o tema, vai fazer a chuva de ideia, principalmente aqueles que têm uma necessidade maior, e não há vergonha nisso. Fabiola, porque fulaninho não tem dificuldade e eu tenho, todo mundo tem. Se fulano não tem nessa área, ele tem outra. E nós vamos construindo a sociedade assim, dessa forma, se ajudando mutuamente. Ninguém é bom em tudo, mas nós precisamos desenvolver as nossas habilidades. E a habilidade escrita a gente desenvolve a partir da prática. Então, o que é que eu vou fazer? Fazer tudo isso aqui, respeitando os meus limites, fazendo a chuva de ideia, fazendo o primeiro desenvolvimento, o segundo desenvolvimento e conclusão. Falaremos sobre isso aos poucos. Cada vídeo que eu trouxer aqui para vocês, nós vamos discutir uma pontuação, vamos falar de competência para que fique claro para vocês o que o Enem
quer de vocês. Combinado, minha gente? Então, esse é o meu pedido. Escrevam muito, escrevam sempre. Fiz essa volta, aquela nossa introdução, para que vocês se sintam confortáveis no que concerne à escrita. Então, tema, que eu já disse, não é assunto, faz a chuva de ideia, dá uma solução. Nós vamos chegar aqui embaixo ainda. Calma, segura aí um pouquinho, que já já a gente mostra também como é que faz uma solução nota 1000, nota 200 aí, competência, a gente tem que alcançar, a gente tem que pensar alto. Esse é o esqueleto nota 1000, que começa com passo a passo. Este passo a passo e outros que eu vou trazer para vocês. Fica para casa. Vocês já estão em casa, mas vai ficar para casa realmente. A temática: desafios do necessário isolamento social no Brasil. Repito, desafios do necessário isolamento social no Brasil. Brasil. Não esquece, não é na França, não é na Itália, não são em outros países. É no Brasil. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no 9920-1771, tá certo? Ou no meu e-mail, fabiola.lag@hotmail.com. Ambos vão aparecer aqui na tela, tá certo? Desejo saúde para vocês, fiquem bem, fiquem em casa e reforço mais uma vez, estou à disposição de vocês sempre. Beijo grande, até breve.